A paz do Senhor, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa ela aberta aí no capítulo 29. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz desse Senhor nessa manhã. E que Ele possa falar contigo nessa manhã. Eu creio que Ele já falou desde quando acordamos, né, irmãos? Quando nós estávamos nos preparando para vir adorar o Senhor nessa manhã. Graças a Deus que a gente entende que se a gente não ouvi-lo, nós morremos. Gênesis capítulo 29, versículo 25, vai dizer assim: E aconteceu pela manhã, ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Por que fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Aleluia. Por que, pois, me enganaste? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos, adoramos, te glorificamos. Senhor, nós precisamos te ouvir. Senhor, nós não queremos morrer espiritualmente e por isso nós precisamos te ouvir. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, que nessa manhã o Senhor nos despertou, o Senhor nos trouxe e eu creio que o Senhor quer falar conosco. Pai, eu te peço nesse momento que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco, Pai querido, Pai amado. Eu rendo graças a Ti e já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar a respeito da bênção da primogenitura. E nós vamos ver aqui como Jacó, ele conseguiu essa bênção, né? E nós vamos ver as consequências também que Jacó teve. E a gente vê aqui que Jacó, ele, tudo arquitetado por sua mãe, ele engana o seu irmão, ele engana o seu pai, e aí traz uma confusão naquela família. E aí tem um momento que o seu pai, já velho, já com as vistas já muito escurecida, manda ele ir para Labão. E chegando lá, ele se apaixona por Raquel. E aí alegra o coração dele, e ele faz uma aliança com Labão, dizendo que trabalharia por 7 anos de graça para que ele pudesse se casar com Raquel. E aí a gente vê que chega esses 7 anos, ele na expectativa, e Labão o engana. E aí dá a primogênita para ele. Aí nós vemos, nós entendemos que de Esaú, através do engano, ele engana o seu irmão com a sua mãe e ele rouba a bênção da primogenitura. E aí ele é enganado com a bênção da primogenitura também, porque Léia, ela era a primogênita. Mas ele não amava Léia, ele amava Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E aí chega esse momento, né, que aí ele tem a noite com Léia, e quando é de manhã ele descobre que foi enganado. E aí ele pergunta para o seu sogro: por que que você fez isso comigo? Por que que você me enganou? E nós precisamos refletir, porque Jacó aqui, ele estava vivendo as consequências do erro dele. Porque se nós formos lermos do início, nós vamos ver que antes dele partir para ir para a casa do seu tio, o seu pai fala com ele, abençoa ele, mas aí a gente vê que mesmo assim ele sofre as consequências da atitude dele, do engano. Até porque eu acredito que Deus precisava tratar
para que pudesse se cumprir o propósito de Deus na vida dele. Porque a gente sabe que naquela época era uma tradição a bênção da primogenitura, porque tinha vários privilégios. O primogênito daquela época, ele tinha vários privilégios. E aí, ele usurpou aquela bênção que era do seu irmão. E o interessante é que, quando ele chega com o guisado, que o pai dele reconhece a voz. O pai dele fala assim, a voz é de Jacó, mas Esaú, ele era peludo. E ele bota umas vestes do seu irmão. E Jacó fala, se aproxima. E Jacó fala, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Eu tenho certeza, irmão, né, que Isaac sabia tudo o que estava acontecendo ali. E mesmo assim ele foi até o final com aquela atitude. E assim, ajudada por sua mãe também. E quando o Senhor estava ministrando a respeito dessa palavra, nós precisamos ter muito cuidado, né? Nós que temos filhos, nós que precisamos orientar os nossos filhos, porque a gente vê que tem um momento que eu estava lendo essa palavra, que Jacó até fala assim, mas eu vou ser amaldiçoado se eu fizer isso. Aí Rebeca fala assim, não, a maldição não vai para você não, ela vai vir para mim. Tamanha obsessão que aquela mulher estava, Rebeca, e arquitetou tudo com Jacó para que pudesse se cumprir, para que pudesse acontecer. E se cumpriu, aconteceu. Mas nós precisamos entender, tem fases, muitas das vezes, que nós estamos vivendo, que nós precisamos entender que são consequências das nossas atitudes. E aqui chega esse momento que Jacó está vivendo as consequências. Da mesma maneira que ele enganou o seu irmão, ele foi enganado pelo seu sogro. E aí a gente vê que aí ele trabalha mais 7 anos. O total foram 20 anos que ele trabalhou para Labão. Ele trabalhou 7 por Raquel, 7 trabalhou 7 por Raquel, aí não recebeu Raquel, recebeu Leia, aí depois mais 7 e mais 6 que ele trabalhou para Labão, para que ele pudesse acumular as riquezas deles antes de sair daquele lugar. Então nós vemos aqui que as nossas atitudes, elas trarão consequências para a vida da gente. E nós, muitas das vezes, nós precisamos parar, porque, irmãos, nessa manhã eu estava meditando nessa palavra, como é bom quando a gente tem tempo de parar para a gente refletir. Porque a gente tem tido esse tempo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para essa pessoa, Deus já te perdoou desse pecado. A única coisa que você está vivendo hoje é a consequência desse pecado, da sua atitude. E, irmãos, e a gente precisa entender que são consequências dolorosas. Porque muitas das vezes a gente começa a refletir, a gente começa a entender que são situações, são oportunidades que Deus nos dá. E por falta, muitas das vezes, de vigilância e de prudência nossa, nós vamos perdendo os privilégios, nós vamos perdendo as bênçãos, nós vamos atrasando o projeto e o propósito que Deus tem para a vida da gente. E aí eu vejo assim, muita dificuldade, muitas das vezes, quando a ficha cai, e que a gente entende assim, o que eu fiz? E aí a gente busca a Deus uma segunda oportunidade. Deus, ele é um Deus de oportunidades, irmãos. Deus sempre vai nos dar oportunidades de mudança, de transformações, de melhora. Mas como é bom quando a gente tem esse momento de refletir para mim saber a fase que eu estou vivendo hoje ou o momento que eu estou vivendo hoje. E eu posso estar vivendo esse momento de estar vivendo o momento das minhas consequências, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, da minha falta de entendimento. E nós vamos viver como Jacó viveu. Nós vamos viver, nós vamos passar, mas nessa manhã o Senhor quer que a gente pare, quer que a gente reflita, porque, irmão, se for necessário, a gente vai refazer uma rota.
mas para que a gente não viva. Eu sempre digo aqui, que é o que o Espírito Santo fala ao meu coração, que tem situações, irmãos, que já não era mais para nós estarmos vivendo. Tem algumas situações que não é mais para se repetir em nossas vidas. E por que que a gente vive? Por que que continua se repetindo? Eu acredito que é pelo fato de não termos um momento a sós com Deus e de começarmos a refletir, a buscar em Deus o entendimento, a buscar em Deus sabedoria, para que a gente se posicione de uma maneira onde a gente não viva mais algumas situações. Porque tudo que plantarmos, nós vamos colher. Ele foi um homem abençoado, pai das nações, se cumpriu, mas ele sofreu as consequências. Porque você imagina, ele todo apaixonado por Raquel, trabalhando ali com alegria por 7 anos, não foram 7 meses, não foram 7 dias, foram 7 anos ele trabalhando. E chega na hora, ele é enganado. Muitas das vezes, porque a gente precisa entender, todo aquele que engana, uma hora ele vai ser enganado por alguém. Não adianta, irmãos. Vai ser enganado por alguém. E muitas das vezes até vai olhar para a pessoa e vai achar, esse cara é bobo, vou enganar de novo. E aquele que ele acha que é bobo é que vai passar a perna nele. E é isso que nós precisamos entender. E foi assim com Jacó. E quando ele pergunta, por que que você me enganou? Eu fiquei pensando, será que ele lembrou do que ele fez com o seu irmão? Será que ele lembrou do que ele fez com o seu pai? Porque ainda que a mãe dele tivesse sido a que manipulou tudo aquilo. Porque, irmão, nós precisamos entender, não importa quem seja. Eu acredito que a gente precisa o quê? Dizer não. Ainda que ele pudesse contrariar sua mãe. Ainda que Deus já tivesse bênção para a vida dele, já tivesse escolhido a ele. Muitas das vezes, quando a gente escuta, vê esses planos que são arquitetados, com grupos, né, quando é para destruir alguém, eu fico me perguntando por que que no meio daquele grupo não teve alguém que não desistiu, que não teve alguém que não concordou. Não, eu não vou participar disso, eu vou embora. Que não teve alguém que pudesse delatar para que não pudesse acontecer toda aquela trama que foi arquitetada. Mas parece que o ambiente... É por isso que a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem o bom costume. Porque quando a gente está num grupo que a gente começa a fomentar algo, que aí a gente vai dando legalidade para o diabo, a gente vai abrindo as brechas para ele e a gente vai sendo envolvida naquelas más conversações. E quando a gente vê, tá todo mundo ali arquitetando. E a gente vai sendo tão envolvida por aquele plano satânico que não tem ninguém que consegue sair. É por isso que a gente tem que estar atento, é por isso que nós temos que vigiar, é por isso que a gente precisa ter o discernimento que na hora, quando a gente estiver percebendo que o assunto está indo para um lado que não vai glorificar a Deus, a gente tem que fugir, a gente tem que sair, a gente não tem que aceitar, não ficar fomentando, não ficar alimentando, porque chegar na hora vai todo mundo ser envolvido naquilo. E aí a gente precisa ter esse entendimento, porque ainda que fosse bênção, ele não tinha direito de fazer o que ele fez, ele enganou o pai dele, um homem já idoso, um homem que já não estava enxergando direito, mas que reconheceu a voz. Qual é a mãe que não reconhece a voz dos seus filhos? Deus tem reconhecido a nossa voz, Deus tem visto o nosso choro. Você acha que Deus não reconhece a tua voz, a tua oração, a tua petição? Mas graças a Deus, quando a gente tem tempo de refletir, e Deus tem nos dado tempo de refletir, e quantas das vezes eu tenho deparado com algumas situações que são consequências que a gente está vivendo, que não era para a gente viver, que não era para estarmos passando, mas eu me pergunto até quando a gente vai estar vivendo dessa maneira? Até quando a gente vai deixar de ouvir aquilo que Deus está falando com cada um de nós? A direção que Deus está nos dando. Quantas das vezes a gente escuta
As pessoas às vezes falam, Deus está mandando eu ir para um lugar, Deus está mandando eu ir para ali. Mas eu não vou para ali porque fulano falou que é para não ir para ali, porque ali tem... Irmãos, em nome de Jesus, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Para mim, a pior coisa é a pessoa que não tem personalidade. Tudo que vê, tudo que escuta, vai acatando. Não ora a Deus. Deixa de viver bênção, porque está ouvindo, foi o que a gente louvou aqui, outras vozes. Deus está mandando você ir para um lugar, vai para o lugar que Deus está mandando você ir. Deus está dando a direção, é Deus. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Mas não, se apresenta pessoas que começam a fomentar. Claro, o inimigo vai tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para a vida da gente. Eu costumo dizer, a gente faz um projeto, a gente faz um planejamento. Claro, isso faz parte, mas a gente coloca diante de Deus, se for da tua vontade. E quantas pessoas têm aberto mão das bênçãos, porque têm ouvido outras vozes, vozes humanas, que não entendem o propósito de Deus e que vai querer te paralisar. Como eu falei muitas das vezes, eu vou falar para a irmã não ir para esse ministério porque dá trabalho. Isso é um engano, irmãos. Porque se a irmã tiver que passar o processo dela dentro do ministério, ela vai passar. Aí eu acho que eu sou Deus, vou querer atrapalhar o propósito na vida da irmã, achando que eu vou ajudar, vou estar sendo pedra de tropeço, vou estar sendo impedimento. E a gente acha que a gente está ajudando, a gente está atrapalhando. E o pior, que muitas das vezes Deus já falou com a gente, mas a gente não obedece a Deus, a gente obedece a voz do homem. Jacó aqui, ele obedeceu a sua mãe. Era mãe. Para quem tem mãe, para quem não tem. Se tiver errado, não tem que obedecer. Mas é mãe, mas está errado, como é que eu vou obedecer? Não pode, irmãos. É isso que a gente precisa entender, o que a Bíblia tem nos ensinado. Então a gente precisa entender, porque ainda que ele quisesse os privilégios, ainda que ele quisesse as bênçãos, ele precisou sofrer as consequências, ele precisou passar, porque muitas das vezes nós vamos passar para a gente poder reconhecer e valorizar, porque eu sempre digo, irmãos, em nome de Jesus, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para nenhum de vocês. Mas às vezes a gente, mas eu pensei que você pensou isso. Irmãos, para! Porque muitas das vezes o nosso pensamento, graças a Deus, só Deus sabe. A gente pensa tanta coisa, a gente acha tanta coisa e nisso a gente vai sentenciando pessoas sem saber, porque a gente não sabe, graças a Deus, o que vai no coração e o que a pessoa está pensando, irmãos. É um achismo meu. Eu posso até pensar, eu posso orar, eu não vou verbalizar. Mas aí a gente vai vivendo, vai deixando ser enganado, porque eu pensei, porque eu achei. E muitas das vezes não é nada disso que está acontecendo. Deus sabe. Porque para mim, a verdade absoluta só vem da palavra de Jesus, não vem de mim. E não vem de homem nenhum. Mas a gente precisa ter cuidado. Eu fiquei me perguntando, Senhor, qual é a fase que eu estou vivendo? Quais são as fases que eu estou vivendo? É fase só de consequência dos meus erros, das minhas atitudes, dos meus comportamentos? São fases que eu estou dando mais ouvido ao homem? Aquele que não vai entender o processo chamado que Deus tem na minha vida, porque aquilo que eu precisar passar, eu vou ter que passar. Eu já passei, tenho passado, continuo passando, irmãos. Mas eu entendo também que isso traz crescimento para a minha vida, porque se eu não passasse tudo o que eu precisei passar, como eu tenho passado até hoje, não ia trazer crescimento, não ia trazer entendimento, não ia trazer maturidade para a minha vida. E como é que eu vou lidar com algumas situações se eu não aprender com ele, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus? Aqui ele fala, ele chama a atenção de Labão, mas ele não lembra o que ele fez lá atrás. Ele esquece. Aí a gente escuta o que é o ditado do mundo. Quem bate, esquece. E a gente que apanha? Quem apanha nunca esquece. A gente trabalha para que a gente perdoe, mas esquecer a gente não esquece. E graças a Deus, porque a gente tem memória. A gente perdoa, a gente é sarado para liberar pessoas, para dar continuidade na nossa caminhada. Mas a gente não esquece.
A gente não esquece, a gente fica mais atento, a gente fica mais prudente, porque às vezes a gente reconhece que a pessoa ainda não mudou. A gente, se temos oportunidade de se afastar, é necessário para você se preservar, para você não morrer espiritualmente. Mas quantas pessoas às vezes quer chegar até aqui na Amor e Fé, irmãos? Tem pessoas que Deus está mandando vir, aí não vem porque fulano falou que... Irmãos, as pessoas não conseguem. Aí eu lembro aquele profeta velho. O Senhor falou, vai na cidade, ora contra aquele altar, não beba água, não coma, não permanece, sai daquele lugar. Ele fez tudo direitinho. Aí o profeta ficou sabendo, através dos filhos. Aí o que ele fez? Pegou o jumentinho dele e foi atrás do profeta. Ó, Deus mandou você voltar. Irmãos, em nome de Jesus, qualquer palavra que vier, dobra o teu joelho. Não toma decisão precipitada. Espera Deus te responder. Não faz por impulso. Irmão, nós precisamos buscar domínio, equilíbrio. Porque se você tem domínio, você não vai fazer nada por impulso. Você vai orar, você vai esperar Deus te direcionar. Ele fez toda a missão que Deus deu para ele. Aí o homem de Deus, e não foi o diabo não, tá? Era o homem de Deus e foi Deus que queria provar ele. Deus tinha dito para ele, não coma, não permaneça, não fique naquele lugar, só vai para cumprir o que eu te mandei. Aí o profeta chegou e falou, Deus mandou você voltar e cear comigo lá na minha casa. O que ele tinha que fazer, irmãos? Ó, você espera aí que eu vou ali orar, porque Deus tinha falado uma coisa comigo. Ele não é Deus de confusão. Ele vai ter que confirmar. Ah, não, é profeta. Irmão, tem um bocado de profeta aí falando que Deus não está mandando falar. Um monte de gente aí sendo enganada. Um monte de gente aí na emoção. Um monte de gente aí que não está tendo discernimento. E aí ele volta. E quando ele volta, ele se alimenta. Tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Por quê? Porque ele não valorizou o Deus que habitava na vida dele. Ele valorizou o Deus que habitava na vida do profeta. Ele não entendeu que o mesmo Deus que falava com o profeta falava com ele, que já tinha dado uma ordem para ele. Se Deus tivesse que mudar a situação, iria falar com ele. Aí muitas das vezes a gente vai o quê? Pela aparência. Né? A gente olha, a gente vai pela aparência. A gente nem conhece, a gente não sabe o proceder, a gente nunca viu, mas a gente está recebendo tudo aquilo, a gente não sabe nem se aquilo vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, mas a gente está recebendo para a nossa vida. Porque a gente não ora. Porque a gente não pede para que Deus confirma, porque a gente age por impulso, porque a gente age por emoção. E aí a gente fica vivendo situações que já não era para vivermos. Ficamos passando por situações. Ah, mas Deus está provando. Claro, Ele vai nos provar. Claro que Ele vai nos provar. Mas será que tudo é Deus provando mesmo? Será que essa prova que eu estou vivendo é Deus que está me provando ou é consequência das minhas atitudes, do meu comportamento e dos meus erros? Será que eu estou vivendo essa fase porque ao invés de ir eu quero ficar? E Deus já falou para mim que é para mim ir? Será que eu estou vivendo esse momento porque já era para mim estar num outro patamar e eu não quero estar? Então nós vamos viver, porque Jacó ele teve que viver. E eu creio que ele deve ter lembrado do que ele deixou para trás, do que ele tinha feito, do engano, da mentira. Como tem pessoas que continuam vivendo na mentira, continuam vivendo no engano. Irmão, não adianta, a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem teme ao Senhor, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar estratégia, irmãos. Tem que temer ao Senhor, para ter estratégia, para fazer a vontade dEle. Não, mas eu quero do meu jeito, eu tenho falado, vai viver do teu jeito, vai viver as bênçãos que você quer, não vai viver as bênçãos de Deus. A gente precisa querer viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. E porque Ele diz na palavra que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aí Jacó vai trabalhar mais 7 anos. Porque ele queria Raquel, ele queria casar com Raquel, ele amava Raquel.
Era a Raquel que ele queria. Aí ele trabalha por mais 7 anos de graça. Aí ele casa com Raquel. Aí mais 6 anos, aí ele é enganado pelo seu sogro. Aí mais 6 anos para que Deus pudesse abençoar. Aí também Deus também abre as janelas do céu. Mas Deus primeiro tratou com ele. Como Deus precisa tratar conosco, para que a gente pare de ficar errando, pare de ficar vivendo situações que já não é mais para vivermos, para que a gente atente àquilo que Deus tem para a vida da gente e querer sempre fazer a vontade de Deus e saber, irmãos, vai sempre haver uma conspiração. Eu preguei no domingo passado, quando eu preguei a respeito do nascimento de Jesus e o nascimento de Moisés. Vai haver sempre uma conspiração querendo abortar os planos de Deus na vida da gente. Isso é quando não é nós mesmos que estamos nos subornando. E é isso que a gente precisa orar. Senhor, será que eu estou me subornando com as minhas atitudes? Irmãos, a gente está tendo oportunidade. A gente tem hoje acesso para a gente dobrar o nosso joelho. Para a gente começar a orar e começar a fazer algumas perguntas para Deus. E eu costumo dizer que tem algumas perguntas que ele é muito direto, que choca a gente. Porque muitas vezes ele fala, é você que está errando. O erro não é de ninguém, é seu. E glória a Deus quando ele fala isso, porque ele nos ama. É para que a gente entenda, a ficha precisa cair. A gente não precisa estar refém mais do nosso engano, das nossas mentiras, das nossas atitudes e ficar aprisionado sem viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. Não é culpa de ninguém, não, é culpa nossa. Ele estava vivendo aquilo ali porque ele tinha enganado alguém. E como que a gente está servindo a Deus e continua enganando e continua com mentira? Como? Porque tem gente que já se acostumou. É uma mentira atrás da outra, porque isso é hábito, isso é costume. E a gente não entende que é necessário que a gente vá abrindo mão de tudo isso, para que a gente viva uma plenitude de bênção com o Senhor, para que Ele se revele a nós, para que Ele se apresente a nós, para que a gente viva uma novidade de vida. A gente vê o histórico de Jacó. Ele era enganador, mas ele também é enganado. E graças a Deus que a gente vê uma transformação, porque quando chega ali no vale de Jaboque, Deus muda, não será mais Jacó e sim Israel. Uma mudança. Mas ele precisou sofrer as consequências. E é isso que Deus está falando nessa manhã. Irmãos, em nome de Jesus, chega uma hora que a gente tem que parar. Você tem que parar. Eu tenho que parar, eu preciso. É o louvor. Se eu não ouvir, você morre, eu morro. Se a gente não ouvir a voz desse Senhor, irmãos. Eu não quero ver vozes humanas, não. Eu não quero o humano direcionando aquilo que eu tenho que fazer, não. Eu quero que a voz do alto fale aquilo que eu preciso fazer. E eu não quero saber quem está questionando, quem não está entendendo, quem não está compreendendo. Eu não estou preocupado com isso. Nunca estive preocupado. Há muito tempo atrás o Senhor me libertou de ficar preocupado com o que falam, com o que acham. Eu quero sim ouvir a voz do meu Senhor e obedecê-lo. Fazer a vontade dele, não a minha, para que prevaleça, para que o nome dele seja glorificado. Como eu disse na semana passada, para que o propósito, para que hoje a gente pudéssemos chegar aqui. Houve uma menina que teve que mudar toda a sua vida quando ela aceita gerar o Filho de Deus. Houve uma família, houve famílias que chorou no tempo de Moisés, para que ele nascesse, para que ele libertasse aquele povo. É isso que nós precisamos entender. Eu fico muitas das vezes perguntando, irmãos, essa palavra é muito rica, irmãos. A gente aprende, mas as pessoas ainda precisam estar ouvindo as vozes humanas. Pessoas que não vão entender o propósito que Deus tem para a tua vida, a bênção que Deus tem para a tua vida, o lugar aonde Deus quer te colocar. Essas pessoas não vão entender, mas você precisa entender. Ah, mas são pessoas que eu amo. Ok, você não vai deixar de amar. Mas você precisa saber o que Deus quer de você. Ah, mas vão falar, não importa o que falam. O importante é que você está fazendo a vontade do Senhor. O importante é que você está obedecendo a Ele. E é isso que é mais importante.
Porque senão a gente deixa de viver os privilégios, a gente deixa de viver as bênçãos de Deus, a gente deixa de avançar, a gente deixa de crescer, porque a gente fica preocupado com o outro. Não quer para você, não queira para ninguém. Se você não quer ser enganado, não engane ninguém. Se você não quer estar lidando com pessoas que estão mentindo para você, não minta para as pessoas. Não viva uma mentira. Porque nós temos tempo de parar e de pensar. Deus tem nos dado tempo. Todo esse processo de Jacó foram 20 anos trabalhando ali antes do retorno dele. Imagine o que ele não precisou passar. Irmãos, em nome de Jesus, não fuja daquilo que você precisa passar, não. Tenha coragem. A gente não está sozinho. Tem um Deus que vai nos dar suporte, vai nos sustentar. A gente vai conseguir passar o que a gente precisar passar. Mas entenda, se você está passando, é porque Deus está te preparando para coisas grandes. A pior coisa é sermos covardes. A pior coisa é desistirmos de imediato quando vem um não, quando vem um levante, quando vem a adversidade. Não, irmãos, permaneça. Permaneça até que Deus ou te tire, ou que mude a situação, ou se revele para você a hora que é para você ir. Mas permaneça. Faça a vontade do Senhor. Porque é isso que tem que prevalecer na palavra. É isso que nos motiva. É você entender que você está vivendo um momento ou uma fase, mas você está obedecendo a Deus. E eu tenho certeza que não é em vão. Que a Bíblia diz que não é em vão. A Bíblia diz que não é em vão, mas também eu entendo que eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu tenho que parar de me subornar, de me boicotar, porque muitas das vezes somos nós que estamos nos boicotando. Porque a gente está ouvindo Deus falar, a gente sabe o que Deus quer. Eu preguei na sexta-feira a respeito de Paulo. Ele discerniu que naquela jovem havia um espírito de adivinhação. Ele deixou aquela jovem por alguns dias profetizando, andando atrás dele naquela cidade, incomodado com aquela situação. Muitas das vezes nós estamos incomodados com a situação. O Senhor já deu o discernimento do que está acontecendo, mas a gente não faz aquilo que tem que ser feito. Paulo não, ele repreende. E aquela menina é liberta, é transformada. Irmãos, em nome de Jesus, oportunidade Deus tem nos dado. Deus tem nos dado oportunidade. Para cada um de nós que estamos aqui, o que nós estamos fazendo com essas oportunidades? Aí a gente começa a orar, aí a gente jejua, aí a gente faz um monte de coisa, aí a oportunidade chega, aí daqui a pouco a gente bota tudo a perder de novo. Irmãos, até quando? Até quando nós vamos estar assim? Se tem uma palavra, se tem um rumo, se tem uma direção. Ele é o nosso rumo, Ele é a nossa direção. Por que essa voz que fala, que é potente, por que a gente não pode obedecer? Por que a gente tem que ouvir o que estão falando? Por que a gente tem que acatar o que estão... Eu acho, todo mundo acha, irmãos. Mas o que Deus pensa? Achar todo mundo acha. Eu preciso saber, Senhor, está todo mundo achando, o que o Senhor quer de mim? E se Ele falar, vai para lá, eu vou. Dói, às vezes a gente está sozinho, ninguém às vezes entende, acha que é loucura, mas aí você vai, aí você faz, aí mais na frente você colhe os frutos. Colhe, irmãos, colhe os frutos, irmãos. Então, em nome de Jesus, quais são as vozes que você está ouvindo? Porque a humana mata. As vozes humanas, ela vai nos matando, as vozes humanas, ela vai nos tirando do eixo, as vozes humanas vai nos tirando do foco. Quais são as vozes que têm nos matado? As humanas. Porque a de Deus, mesmo que você está ali caído, mesmo que você está ali dentro de um furacão, a de Deus te coloca de pé. E fala, filha, vai que eu te dou a mão. Você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. Tem um Deus, irmãos. A gente vê a trajetória de Jacó e é uma trajetória linda. Depois a gente vê ele voltando. E a gente vê ele mandando presentes para Esaú, para aplacar aquela ira de Esaú. Mas o lindo, que antes disso tudo, Deus se manifesta para Esaú e fala assim, não faça mal a Jacó. Deus já tinha preparado tudo, irmãos, para que hoje ele pudesse estar lá
no livro dos heróis da fé, em Hebreus, o pai da nação, mas a gente sabe o que ele passou, que nessa manhã, que no nome de Jesus, você pode até estar passando consequências do teu erro, mas eu creio que nessa manhã Deus está falando, eu vou dar mais uma oportunidade. E que seja uma oportunidade para a gente entender. Porque a única coisa que essa palavra o Senhor ministrou ao meu coração, filha, entenda aquilo que eu tenho para ti. E é isso que você precisa entender no seu individual, no seu particular, no seu relacionamento com Deus. Não é aquilo que as pessoas estão vendo ou não estão vendo ou não estão entendendo. É você entender aquilo que Deus tem para você e fazer a vontade dele. E Deus está nos dando tempo para isso. Deus está nos dando oportunidade para isso. Chega de estar vivendo consequências das suas atitudes. Queira viver agora um novo tempo. Queira viver novidade de vida. O que passou, passou. Deus traz coisas novas. Que nessa manhã Deus possa trazer coisas novas. Que nessa manhã Deus possa te dar a oportunidade. O interessante é que eu estava falando que essa pessoa, e ele estava tão alegre, porque ele falou, pastor, eu estou assim, fazendo assim, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E eu falei, pois é, Deus é que tem que falar com vocês, irmãos, porque Deus fala. Deus, ele fala, irmãos. E aí a gente precisa entender o que Deus está falando com você. E eu falei, graças a Deus que Deus já falou isso para você. E aí, quando foi sexta-feira, ele mais uma vez falou, pastora, aconteceu isso. Eu falei, tá vendo? Sinais que Deus está te dando. Fica firme, permaneça. Ele falou, pastora, eu só quero mais uma oportunidade. Irmão, é muito difícil às vezes quando a gente foi erro nosso e a gente perde os privilégios que Deus tem para a vida da gente. Para de perder os privilégios, irmãos. É muito triste. Sabe, às vezes você está na porta da tua bênção. Você está no lugar certo que Deus te colocou. E você não vive. Porque começa a vir vozes estranhas. E Deus está ali se manifestando. Deus está mostrando. Deus está dando sinais. E as más conversações. Ah, porque eu acho. Ah, porque eu penso. Ah, porque tem que ser assim. Irmão, nós não somos marionetes. Eu não sou. Deixei de ser há muito tempo. Eu tenho personalidade. Graças a Deus, irmãos. Eu não vou igual vai com as outras. Não, ah, falou aqui, eu vou ficar de biquinho, de karatê. Não, irmãos. Eu gosto de ouvir dois lados. Por mais que eu goste das pessoas, por mais que eu ame, eu não posso ser injusta. Eu sirvo um Deus que é justo. Se eu for injusta com alguém, eu sei que ele vai tratar comigo. Não vai ficar isento para mim porque eu prego, porque eu estou aqui, porque eu tenho uma responsabilidade, não. E isso eu tenho certeza. Eu não me iludo, como tem gente que se ilude porque acha que está sendo instrumento, pode fazer tudo. Não, Deus me deu limite. Não fere, porque senão você vai ser ferido. Não faça, porque senão alguém vai fazer contigo. E quando a gente aprende isso, a gente carrega isso como princípios para a nossa vida. E eu não abro mão dos princípios que eu ganhei de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, é consequência? Passe essa consequência. Mas faz uma oração, Senhor, a partir de hoje. A partir de hoje, eu não vou viver mais consequências. Porque eu não vou errar mais. Eu não vou abrir mão dos privilégios, eu não vou abrir mão dos lugares que o Senhor tem me levado e tem me colocado. Essas vozes contrárias, negativas, que não entendem o propósito de Deus, que está mandando eu sair, que está mandando eu pular fora, que está mandando eu desistir, que está preocupado porque eu não vou passar pelas minhas situações que eu preciso passar. Eu estou sendo tratada por Deus, irmãos. Nós somos tratados por Deus. Lugares, com pessoas, com trabalhos. Eu preciso entender o que eu preciso aprender no ambiente que o Senhor tem me levado, aonde eu tenho estado. Porque tem sempre algo que a gente aprende. Tem sempre algo que é pra gente e não é pro outro. Tem privilégio. Irmãos, eu falo que aqui nós não somos melhores do que ninguém, mas eu vejo, eu fico feliz quando as pessoas vêm aqui falar, pastora, ó, aconteceu isso.
Irmão, alegra o meu coração. Porque não adianta também a gente ficar falando, porque é aquilo que eu falo tem que acontecer. Se é Deus que está falando, vai acontecer. Para mim é privilégio. Eu fico feliz, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Ah, eu comprei isso. Ah, eu consegui isso. Ah, aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus, que aconteça mesmo. Porque essa igreja ela tem que estar viva, tem que acontecer. As portas têm que se abrir, o milagre tem que acontecer. A gente tem que viver aquilo que Deus tem para esse lugar. Porque Deus tem estado aqui conosco. É fácil, não é? São tantas demandas. São tantas preocupações, mas tem um Deus dirigindo esse lugar, irmãos. É tempo de você começar a viver os privilégios que Deus tem. É tempo de, nessa manhã, você falar, Senhor, eu estou vivendo uma consequência porque eu não vigiei aonde o Senhor me colocou. Eu não vigiei na terra, na bênção que eu já estava. Eu me boicotei, eu me subornei, por isso eu estou vivendo as consequências. Em nome de Jesus, irmãos, parem com isso. Para de se boicotar, para de subornar. Vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, sem se preocupar o que acham, o que pensam, o que falam. Porque o único que tem poder de salvar a nossa alma é Jesus Cristo, não é mais ninguém não. Para de ter medo. Ah, eu não vou por aqui porque vai ter problema. Que tenha problema, mas vai ter vitória. Eu não estou preocupado com guerra e com luta, não. Eu quero ver o resultado depois e sempre tem resultado. Que nessa manhã, que no nome de Jesus, eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Eu sei que amanhã, de orarmos a Deus e pedirmos a Ele para ter misericórdia, perdoar os nossos pecados e nos dar mais uma oportunidade. Mas eu digo para você e para mim também essa palavra. Fala, Senhor, não deixa eu errar mais não. Não deixa eu voltar para o final da fila, não. Não deixa eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje porque eu negligenciei, não. Porque eu não te ouvi, porque eu não te obedeci. Porque é isso que o Senhor está falando nessa manhã. Porque Jacó a gente vê como ele começa, mas a gente também vê como ele termina. A gente começa mal, irmão. Na maioria das vezes a gente faz tudo errado mesmo. Mas tem um Deus nessa manhã que Ele quer nos ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele está conosco, Ele está falando, Ele está se manifestando, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele sabe do teu potencial. E geralmente essas pessoas têm um potencial, têm uma capacidade, têm uma inteligência. E aí não para pensar que tem tudo isso. Foi o que eu falei na semana passada. Muitas das vezes, até aquele que se diz seu inimigo, tá vendo? Aí vai ser usado para te parar. Porque sabe, o potencial é a capacidade que você tem. Sabe que se você pegar, você vai fazer com êxito, o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, em nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui e vou pedir para o Ministério de Louvor repetir esse louvor. Se você não ouvir essa voz, se eu não ouvir, nós vamos morrer. E muitas das vezes não é morte de caixão, de ter que ir lá para o cemitério, para o São João Batista, não. É mortes espirituais. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente porque está sendo direcionada por vozes humanas, porque está ouvindo os achismos, os palpites de todo mundo, mas não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor, ser sensível para a voz do Senhor e obedecer. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus... Jacó ficou frustrado. E às vezes nós nos frustramos. Mas ali era um tratamento de Deus para com ele. Eu posso estar frustrada, você pode estar frustrada, nós podemos estar frustrados. Mas que Deus possa nos tratar. Para que a gente não abra mão das oportunidades que Deus tem nos dado. Para que a gente entenda, quando o Senhor nos colocar num lugar... a gente entender que é o Senhor que nos colocou ali. E nós fazemos aquilo que cabe a nós para permanecermos até o tempo que Deus não queira mais que a gente esteja. Ou que Deus queira que a gente avance e cresça e alcance o patamar a qual Deus já preparou para cada um de nós. Que nessa manhã, Senhor, Tu és um Deus de oportunidade.
Tu és um Deus que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. E eu quero te pedir nessa manhã, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, falados, pensados e praticados. Senhor, meu Deus e meu Pai, se estamos vivendo uma fase de consequência daquilo que fizemos, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos perdão nessa manhã, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, e nos prepare e nos capacite para a gente viver algo novo. Senhor, eu te peço nessa manhã, Senhor, se estamos nos boicotando, nos subornando, meu Deus e meu Pai, que todos esses principados caiam por terra de nossas vidas. Senhor, nos ajude a querermos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não aquilo que o homem acha, não aquilo que o homem pensa, não aquilo que o homem deseja para cada um de nós. Nós queremos viver a Tua vontade. Senhor, que nessa manhã, que no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, visita, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas. Visite, abençoe essa igreja. Guarde, meu Deus e meu Pai, cada vida que se encontra aqui nessa manhã. Abençoe essa palavra por todos aqueles que irão ouvir, meu Deus e meu Pai. Fale aos nossos corações. A sua presença é real nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor. Nos dê oportunidades, mas trabalhe em nós, Senhor. Fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós não queremos morrer espiritualmente. Nós não queremos viver, Senhor, só consequência dos nossos erros, não. Nós queremos viver as bênçãos que o Senhor tem terrenas, as bênçãos que o Senhor tem espirituais. Nós queremos viver, meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, nos dê oportunidade. Nos mude, Senhor, nos transforme, nos liberte, nos sare, nos cure. Toma as nossas emoções, nos dê equilíbrio. Oh, Espírito Santo, recalabassuri cantarabalabastéia. Ribalabandarabasuri cantarai. Abre porta para os Teus filhos, Pai. Dá estabilidade para os Teus filhos, emocional, espiritual, financeira, profissional. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoe a nossa vida. Abençoe essa manhã. Abençoe as famílias dessa casa. Os filhos, os pais, os esposos, as esposas, os netos, os irmãos, os tios, os sobrinhos. Abençoe, Pai, nessa manhã. Manda uma palavra àquele que está necessitado. Senhor, nos confronte com a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui como vaso na mão do olheiro, como criatura na mão do Criador. Nos ensina, Senhor, a descermos na Tua olaria. Fale conosco, Pai. Fale conosco, nos dê sensibilidade nessa manhã. Que todas as vozes contrárias, mentirosas, enganosas, caiam por terra nessa manhã e que possamos ouvir somente a Tua voz. Que o Seu nome venha a ser glorificado. Eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus.